Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Bom, então nesse vídeo nós vamos esclarecer aquela situação que eu coloquei lá no título, tá legal? Então, para isso eu vou recorrer a uma questão a mais, uma questão adicional. Vamos lá. Primeiro, nós estamos falando da origem e da composição do universo. Sim, exatamente. Para responder a esta questão, nós vamos recorrer a uma teoria de formação do universo, que é a mais aceita, tá, pela ciência nos dias atuais. Então, vamos lá. O que as estrelas, as rochas e os seres humanos têm em comum? Afinal de contas, nós temos uma ligação, mesmo que seja indireta, né? O trabalho, né, dos eventos, os fenômenos que acontecem nas estrelas, elas deram origem aos seres vivos? Vamos ver. Então, para começar, nós vamos levar em conta a teoria mais aceita sobre a origem do universo, e é a teoria do Big Bang, da grande explosão, certo? Uma grande explosão que deu origem ao universo, certo? Então, a partir desta grande explosão, você vai ter o quê? Né? Você vai ter a origem da matéria, certo? E depois a radiação, né? A matéria, a radiação e até mesmo o espaço, até mesmo o tempo. Então, nada disso existia antes da grande explosão. Portanto, a grande explosão é o marco inicial para todas essas coisas que aconteceram, certo? Muito bem, e isto, segundo os cientistas, nessa teoria, isso tudo aconteceu há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás. Então, um tempo muito grande em que esse fenômeno aconteceu. Então, para a gente entender a ligação de uma coisa para outra, a gente pode, resumidamente, levar em conta essa sequência: a explosão, tá? Com a explosão, o surgimento da matéria. A partir daí, a matéria, ela forma nuvem, né, de gases e de poeira. Então, aí você já tem uma outra figura de universo. Aí, nesta nuvem de gases e poeiras, obviamente, você já tem alguns elementos químicos. O elemento químico mais abundante do universo é o hidrogênio. O hidrogênio, não por acaso, ele é o elemento químico mais simples. Ele é formado basicamente de um próton e um nêutron, tá bom? E a partir dele se forma o hélio, o segundo elemento químico mais abundante do universo. E depois também se retrata ali traços de lítio também. Então são os primeiros elementos químicos. Bom, essas estrelas, tá, formaram-se a partir disso. Então, a partir da nuvem de poeiras e gases, com esses elementos químicos simples, se formaram as estrelas, através do trabalho gravitacional. Bom, a partir da formação das estrelas, né, e nelas a fusão nuclear, que é um fenômeno que acontece nas estrelas. Por exemplo, na estrela você tem aquela coroa, certo, luminosa, onde o hélio, né, é formado pela fusão nuclear de átomos de hidrogênio. Isso gera uma quantidade grande de energia, que é o que causa aquele brilho intenso. Tudo bem? Bom, então você já tem aqui as estrelas. Nas estrelas acontece a fusão nuclear e, a partir daí, novos elementos químicos mais pesados, como você vê, o oxigênio, o carbono e o nitrogênio. E é aqui, gente, a partir do trabalho das estrelas, que você vai ter a formação de elementos que você encontra nos seres vivos. Qualquer ser vivo vai ter na sua composição o oxigênio, o carbono e o nitrogênio. Então, o trabalho das estrelas tem a ver
com a formação dos elementos químicos que, posteriormente, deram origem aos seres vivos, da forma com que nós os conhecemos hoje. Então, aqui a gente vê, para a gente fazer um breve resumo da situação, olha aqui o que acontece. Você tem a estrela, certo? E na região próxima à estrela, né? Aqui, ó, no que a gente poderia até dizer atmosfera da estrela, né? Então você tem gases, você tem outras substâncias, outros elementos químicos aqui que fazem uma fusão nuclear. Então aqui está acontecendo a fusão nuclear nessa região, né? Essa fusão nuclear, ela forma a matéria, forma os elementos químicos. Então você tem no universo 75% de hidrogênio e você tem no universo 23% de hélio, certo? Os mais abundantes da natureza, do universo, no final das contas. Falta o quê? 2% para completar. Então, essa fusão nuclear ela é responsável pela produção também de 2% da matéria existente no universo, tá? E essa matéria, esses 2% formam o quê? Os planetas que vieram posteriormente e os corpos que os habitam. Que quer dizer, todos os elementos químicos, toda a matéria mineral, né, que tem no planeta, seja ele qual for, ele é formado através do trabalho que é realizado até os dias de hoje e vai ser por muito tempo pelas estrelas, certo? Então as estrelas trabalham na formação dessas sequências de formação de matéria, tá bom? E aí, ó, aí o que acontece? Tudo isso aqui, ó, é originado no interior da estrela. A estrela tem essa função. Então foi uma sequência de fenômenos que não parou na formação da estrela, mas a partir da formação das estrelas houve um aprimoramento na construção de materiais novos que deram origem a tudo isso que a gente conhece hoje. Então, voltando aqui, ó, aquela pergunta inicial, o que as estrelas, as rochas e os seres humanos têm em comum, afinal de contas? A resposta: somos todos formados por elementos químicos que derivam de uma longa história de transformações do universo, tá bom? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!